Senhor presidente, senhores deputados, votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. E veja, há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Eu sei que tem muitos parlamentares aqui, como discursaram agora, que vão votar essa matéria em reação ao Supremo. Mas eu questiono esses parlamentares. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós poderíamos acabar com o foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal não julgar mais parlamentares. Nós poderíamos adotar o modelo europeu e tirar o Supremo do Judiciário, que é o que eu defendo. O Supremo não tem que julgar casos concretos, tem que julgar lei em abstrato. Nós poderíamos acabar com decisão monocrática. Tudo isso limitaria abuso do Supremo e nada disso está sendo votado. O que está sendo votado é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Os senhores estão pesando a mão nesse texto a ponto de proteger criminoso, faccionado, homicida, traficante, qualquer crime. Não há limitação de crime com relação ao mandato, não há limitação nenhuma nesse texto. E é voto secreto ainda. Vem um deputado criminoso, a Procuradoria-Geral da República abre um processo contra ele, e aí todo mundo que quer proteger esse criminoso pode votar para ele ficar solto e não responder processo, sem sequer falar para o seu eleitor qual que foi o seu voto. Gente, se um parlamentar nessa casa quer defender um sujeito preso por corrupção, preso por homicídio, preso por tráfico, o mínimo que esse parlamentar tem que fazer é votar abertamente. O voto secreto, veja, eu não tenho problema nenhum de votar contra a prisão de parlamentar que está sendo preso abusivamente. O Daniel Silveira defendeu a minha cassação. O Daniel Silveira fez vários vídeos me xingando. Mas eu, por correção, votei contra a prisão dele porque considerei que era ilegal. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal, que ela é injusta. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele está analisando a prisão de um colega ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor.
que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto contra, presidente. Presidente, deputados, mais uma vez eu subo essa tribuna para expor o seguinte: esta PEC não vai diminuir em 1 milímetro os abusos do Supremo Tribunal Federal. Há infinitas outras PECs e medidas que nós podemos e devemos aprovar no plenário dessa Câmara dos Deputados para pôr fim a esses abusos. Eu já coloquei aqui. Nós temos um modelo em que o Supremo Tribunal Federal concentra o poder de julgar parlamentares, de julgar casos concretos e de julgar leis. O modelo europeu, as cortes constitucionais estão fora do poder judiciário. Elas não concentram o poder de julgar os parlamentares ao mesmo tempo que julgam as leis, porque isso causa os abusos de poder que nós estamos vendo aqui. E essa PEC não muda isso em absolutamente nada. Os ministros continuam podendo conceder decisões monocráticas, os ministros continuam podendo legislar no nosso lugar, e mais grave do que isso, os principais motivos pelos quais há processos de perseguição contra quem é de direita e critica o Supremo ou critica o governo, são processos com base em palavras, opiniões e votos, a imunidade material. E não há nenhum reforço da imunidade material nessa PEC. Não há uma linha a mais de proteção para o parlamentar que dessa tribuna criticar o Supremo Tribunal Federal. Não há uma linha a mais de proteção para o parlamentar que dessa tribuna criticar o presidente da República. Nada se muda nesse sentido. O que nós estamos votando aqui, mais uma vez, é um salvo-conduto para o parlamentar que cometer crime de desviar verba pública, que cometer crime de homicídio. Esse sujeito vai ser submetido ao plenário e em voto secreto será determinado se o processo continua contra ele. Não estou nem falando de prisão, eu estou falando do processo para produzir as provas para saber se aquele sujeito tem que ser condenado ou não tem que ser condenado. Nem o início do processo criminal para escutar a testemunha, para produzir prova, isso vai acontecer. E aí alguns parlamentares dizem, não, mas essa casa vai ter a postura de permitir a abertura de investigação contra parlamentar que seja corrupto. Quando essa regra existiu, de 88 a 2001, nenhum procedimento criminal foi autorizado pela Câmara dos Deputados durante todo esse período. Nenhum, é verdade sim, veja o histórico da mesa da Câmara dos Deputados. Cassação é diferente de autorização para abertura de processo criminal, deputado. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nenhum procedimento de investigação foi autorizado a abertura contra nenhum parlamentar de 88 a 2001. E o que a gente vai fazer aqui é repetir isso. Obrigado, presidente. Meu amigo, bolsonaristas hoje te prometeram que você ia ter a anistia. A anistia é o único assunto que importa no Brasil, que você tomou na lata, no peito, na caixa. Hoje sabe o que? Adivinha? PEC da blindagem. O que é PEC da blindagem? É basicamente uma PEC que faz com que qualquer prisão de deputado seja condicionada à vontade dos deputados federais. E com novidades, porque isso já chegou a acontecer antes, mas ela tem uma novidade, é com voto secreto e também protegendo deputados de ações cíveis, para eles ficarem com o patrimônio bem blindadinho. É isso que você está vendo. Um projeto que foi tocado pelo centrão e pela direita bolsonarista passou com apoio entusiasmado dos bolsonaristas. E você está duvidando, dá uma olhada no Nicolas. Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, tá indo pra cadeia, me fala qual. Pois é, seu queridão, seu herói da direita, se abraçou que há de mais corrupto em nome da luta pela impunidade, porque é isso que vai rolar. Basicamente, os deputados vão ter um passe livre para roubarem numa boa, porque não há como serem presos. Ou vocês acham que a Câmara dos Deputados vai ter um surto de honestidade e vai começar a proteger seus pares? É literalmente o contrário. E é por isso que o Centrão, que são as maiores prostitutas da política brasileira, voltou favorável a isso. Aí todos eles vão falar, é em nome da Débora, né? A Débora do Batom, é em nome, sei lá, do Daniel Silveira. Não, não é em nome de nada, cara. É em nome dos vagabundos do Centrão. E desde o fim da Lava Jato, que foi tocado pelo bolsonarismo, não se esqueçam disso, a gente chegou num processo tão maluco, que não, agora não há meios de se prender um deputado. Ou vocês acham que em votação secreta, sem nenhuma pressão da sociedade civil, algum tipo de deputado vai querer votar para punir um colega?
Pelo amor de Deus, meus amigos. O Brasil só caminha no retrocesso. Na verdade, ele tá pegando um trem-bala do retrocesso. E nesse retrocesso, a direita, anticorrupção, vota junto com os maiores ladrões, porque é isso que interessa no jogo. Ladrão unido jamais será vencido. O pior é que o zum é que tudo isso foi tocado pelo Centrão para eles logo em seguida votarem em anistia. Então é o seguinte, a gente entregou pro Centrão a maior chance de roubar, sem nenhuma chance de ser pego na história do Brasil. É basicamente um passe livre para roubar e em troca vamos ganhar talvez uma votação de uma anistia que talvez beneficie uns caras que vandalizaram e tentaram um monte de coisa e talvez beneficie o Bolsonaro a não ser preso por muito tempo. Uhul! Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, galera. A gente sempre vence com vocês, enfim, sem ironias, não consigo ficar normal. É bizarro, é grotesco. Naturalmente, o único deputado de direita que votou contra foi Kim Kataguiri. Senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. E naturalmente ele perdeu, né? É isso aí, galera. O Brasil cansa, mas eu espero que vocês cobrem, né? Não fiquem com seus heróis aí, que são, na verdade, meros tigres de papel, né? Gigantes com pés de barro, que não servem pra nada no que realmente interessa. Grande dia. Esse foi mais um corte aqui do Somos Amarelo. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o like. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!